Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Mauro Pires, eu sou CEO da Obtec e é um grande prazer receber vocês aqui no nosso primeiro webinar. Gostaria de iniciar contextualizando sobre o motivo que nos levou a criar esse webinar, né? Como alguns de vocês sabem aí, a OB é uma EdTech especializada em desenvolvimento de soluções para educação, tanto soluções customizadas para necessidades específicas, quanto em produtos mesmo, né, como produtos. Hoje as nossas soluções atendem mais de 3 milhões de alunos em 9 países. Então, durante algumas reuniões aí de apresentação do produto OB Regulação, nós notamos que sempre uma pergunta se repetia, né? Então, sempre nos perguntavam, você sabe que está vindo um novo marco regulatório por aí, como a aplicação de vocês vai estar preparada para isso, e assim por diante. E aí, né, pensando aqui dentro, no escritório, a gente viu que, bom, mesmo sabendo que esse nosso produto já foi criado para essas possíveis alterações, é uma dúvida de 100% das instituições. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. E aí, eu conversei com a minha querida amiga Fernanda Furuno e com o Lincoln, que também já vem utilizando o nosso produto lá na UniCV, e os convidei para nos reunirmos aqui hoje, né, trazer um pouco desse apanhado do que se vem falando sobre o assunto nos últimos meses e a nossa percepção até o momento, né? Muitos webinars estão sendo realizados sobre esse tema. Terça-feira teve uma audiência pública lá no Congresso sobre isso, muito acalorada, muito boa de se ver também, porque a gente teve a oportunidade de ver todos os lados, né, opinando sobre o tema. Foi um pouco esclarecedora também, mas até então não há nada de concreto, né? Então, eu serei o mediador desse encontro e agora eu vou apresentar brevemente para vocês os nossos dois convidados. Tá? Deixa eu dar a câmera aqui. A Fernanda Furuno, primeiro. Ela possui graduação e mestrado na área de comunicação, já atuou por mais de 20 anos na gestão de times de EAD no ensino superior. Desde 2017 trabalha com EdTechs e outros projetos de inovação. Foi cofundadora do Guia EAD Brasil e a fundadora do ecossistema Simplifica. Tá? O Lincoln Vilas Boas Macena é graduado em Direito, mestre, tem especialização em tecnologias aplicadas ao ensino à distância e em gestão estratégica do ensino superior, em Direito de Estado e Direito Educacional. Tem mais de 20 anos de atuação aí como diretor de regulação institucional e procurador institucional, e também atua como docente de graduação e pós-graduação lato sensu nas áreas de avaliação institucional e direito civil administrativo regulatório. Tá bom? Bom dia, Fernanda e Lincoln, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar desse webinar, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui com você, com o Lincoln, meus parceiros, né, de tanto tempo, e compartilhando sobre um tema que eu acho que realmente voltou à tona, como um déjà vu das minhas épocas de EAD. Eu acho que vai ser muito bom reforçar, né, toda essa discussão e também entender como que o mercado tem reagido em relação a isso. Dia, obrigado pelo convite, Mauro. Um grande abraço, minha amiga Fernanda, de tanto tempo. E, de fato, vamos aí analisar os sinais dos tempos, os novos tempos, e que venham coisas boas. Ótimo, muito obrigado, pessoal. Bom, seguindo aqui, eu só quero passar uma agenda que a gente programou aqui para o webinar de hoje, tá? Então, primeiro, rapidamente, eu vou trazer um resumo como uma linha de tempo, assim, do tempo de alguns marcos e também alguns dados sobre o EAD no Brasil. Depois o Lincoln vai falar sobre o cenário atual e perspectivas. Aí a gente vai ter alguns minutos ali para um breve debate, no qual eu vou fazer algumas perguntas ali para a Fernanda e para o Lincoln. E a gente vai finalizar com perguntas e respostas de vocês, que vocês já podem ir, inclusive, enviando. Ali no canto superior, ali tem um PIR, vocês informem ali. Eu só peço que informe o nome e a instituição de ensino, além da pergunta, para que a gente tenha isso aí bem fácil de visualizar aqui, tá bom? E já respondendo ali a pergunta que o
Pedro Cunha fez. O webinar será gravado e depois a gente disponibilizará o link para todos, tá bom? Bom, deixa eu começar aqui com a minha linha do tempo. Um minutinho. Bom, o que eu reuni aqui foram alguns marcos, né, desde que se iniciou toda essa conversa aqui. Em 1996, né, nós tivemos a publicação ali da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu as bases legais da educação à distância no Brasil, né. Em 2003, a gente já passou com a elaboração da primeira versão dos referenciais de qualidade para a educação à distância. Já em 2007, uma comissão de especialistas foi criada e sugeriu mudanças no documento, e esse é um referencial norteador aí para subsidiar atos legais do poder público, dos processos de regulação, supervisão e avaliação do MEC. Tá? Em 2017, o MEC atualizou a regulamentação do EAD, estabelecendo normas para o credenciamento de instituições, ofertas de cursos e os procedimentos de supervisão e monitoramento das instituições. E agora, em 2024, em junho de 2024, o MEC retomou esse debate público sobre o EAD, né? Então, a gente tem o prazo de até 31 de dezembro para a elaboração de novos referenciais de qualidade, critérios para oferta de cursos e a definição de procedimentos em caráter transitório, né? Isso é importante, para os processos regulatórios das instituições de graduação à distância. E 10 de março termina o prazo estabelecido pelo MEC para revisão dos instrumentos de avaliação. Então, até essa data, está suspensa a criação de novos cursos, o aumento de vagas e a abertura de polos EAD. Todos esses dados aqui foram trazidos do site do MEC. Tá? Muitos aqui conseguiram acompanhar, né, desde lá no início até agora. Tem gente que já tem alguns anos nessa estrada de EAD. E um ponto que eu gostaria de trazer, que eu acho que é muito relevante nessa discussão toda, é a evolução da tecnologia. O que existia lá em 96, vamos pegando pelo primeiro ponto, primeiro marco lá, no início dos anos 2000, e eu me arrisco a dizer que a partir de 2014, por aí 12 a 14, foi um boom de tecnologia, uma evolução gigantesca nesse ponto, e os LMS evoluíram muito, muitas ferramentas de conteúdos interativos, laboratórios virtuais, enfim, uma gama de ferramentas, né, tecnológicas que nos auxiliam muito nessa parte do EAD. E também, de acordo ali com o MEC, né, acho que esses dados bem relevantes, dos 5.570 municípios do Brasil, 3.392 têm estudantes matriculados em curso em EAD. E esses municípios, eles representam 93% da população brasileira. Inclusive, na audiência pública, teve um slide que comparava, né, o mapa do Brasil, pintadinho de branco e azul, onde tinha o EAD estava presente. Eu não me lembro qual era o ano inicial que ele mostrou isso, mas era muito mais branco. E agora ele estava praticamente azul, né, pintado de azul ali, que referencia os locais que existem polos, existe a possibilidade de ensino à distância, né? Então essa evolução foi muito grande, e no censo superior da educação do ano passado, revelou que mais de 4.900.000 ingressantes nos cursos de graduação, e desses o EAD representou 66,4%, enquanto cursos presenciais foram de 33,6%. Né? Então, são dados que evidenciam isso aí, e eu acho que são importantes a gente levar em conta, né? Todo mundo levar em conta quando se pensar em qualquer tipo de mudança. Tá? Bom, essa era a minha parte que eu queria trazer desses dados, foi, como falei, rapidamente mostrar. Então, dito isso, eu passo a palavra para o Lincoln, que é um especialista nessa área e vai nos trazer algumas informações aí. Lincoln, por favor, fique à vontade. Obrigado, Mauro. Bom, pensando aí no que virá nesse novo marco regulatório, e é possível a gente, então, observar pela fala do Mauro
um percurso normativo no Brasil tratando da educação à distância. É importante que a gente tenha como princípio de reflexão saber que a escrita de um novo marco regulatório vem precedido sempre de alguma discussão, de alguma consulta ou de alguma pesquisa, enfim. Não se surge um marco regulatório sem uma ampla avaliação do cenário, né? Do cenário que a gente vivencia na educação superior. Então, no próximo slide, Mauro, por favor. Eu tenho gostado nos últimos dias de dizer que o reflexo desse novo marco regulatório é baseado naquilo que os sinais dos tempos vêm nos trazendo, sinais de mudança. Então, eu reportei algumas reportagens que me ajudam a refletir sobre o que virá, o que vai acontecer com o novo marco regulatório, o que pretende ou o que pensa o Ministério da Educação ao propor a realização de um novo marco regulatório. E a gente começa essa avaliação e essa reflexão falando do resultado do PISA. Assim que foi publicado o resultado do PISA, o MEC intensificou as suas falas de mudança na formação dos professores. Ou seja, o resultado do PISA não foi tão satisfatório como esperado, alguma responsabilidade ou alguma consequência para que isso pudesse acontecer. E a linha de pensamento observada por mim nesses últimos tempos tem sido de que o resultado insatisfatório nessas avaliações da qualidade da educação básica tendem a estar relacionados com a formação dos professores que capacitam essas crianças e que instruem essas crianças. E ao falar em capacitação de professores, veio à tona a questão da formação dos professores nos bancos das universidades, na educação superior. Ou seja, por tabela, se o resultado na linha de frente da educação básica não foi tão bom, vamos reavaliar a linha estrutural da educação e vamos buscar qual seria a eventual origem dessa deficiência e caminhamos para uma análise de que a deficiência está na formação do professor que vai capacitar de forma insuficiente esses alunos. Uma interpretação, uma análise, obviamente não é uma certeza, não é cravar a responsabilidade de um ou de outro, mas uma linha de reflexão. Próximo, Mauro. Em seguida, também no ano ainda de 2023, o Ministério da Educação determina que cursos de formação de professores tenham um limite de até 50% do tempo à distância. E aí a gente começa a analisar o cenário, analisar os sinais de mudança e a gente começa a falar das normas referentes à formação dos professores. E a gente aí resgata a resolução 2 de 97, que falou da formação de professores, ainda enquanto complementação pedagógica, e depois nós tivemos a resolução 2 de 2015, que falou da formação de professores, mas aí já num contexto de diplomação do professor, do licenciado. Essa resolução de 2015 teve um prazo de adaptação de 2 anos, chegou 2 anos, ela foi postergada por mais um ano, chegou 2018, foi postergada de novo por mais um ano. Quando chega 2019, ela deveria entrar em vigência, efetivamente, publicou-se a Resolução 2 de 2019, que também tratou da formação de professores, a diplomação dos licenciados. Essa resolução também teve seu prazo de adaptação, entrou em vigor, começou a ser exigida, e o Ministério da Educação, já em 2023, a partir desses sinais dos tempos, começou a sinalizar de que essa resolução deveria ser alterada. E o próximo slide, por favor. E aí, nesse contexto de avaliação, de reformulação da formação dos professores, num dos eventos do Ministério da Educação foi anunciado que os cursos de licenciatura daquela ocasião, então, passariam a ser avaliados todos os anos no ENAD, e já a partir de 2024. Então, o primeiro sinal de mudança com uma perspectiva concreta de que a avaliação trienal do ENAD para os cursos de licenciatura sofreria alteração já a partir de 24 e passamos, então, para 2024 com essa expectativa do ENAD e das licenciaturas. Próxima, por favor, Mauro. E aí chegamos, então, no ano de 2024 com as perspectivas de
reformulação da proposta da formação dos professores e o discurso, então, de vamos aproveitar a reforma da formação de professores. A preocupação passou a ser a EAD na formação dos professores e, então, toda a discussão do novo marco regulatório. Ou seja, o resultado do PISA traz uma preocupação, essa preocupação foi amarrada com a formação do professor na educação superior. A formação do professor na educação superior passou a ser sinal de alerta na reforma da avaliação da qualidade através do exame do ENAD, e através do exame do ENAD a reflexão passa a ser generalizada com a modalidade da educação à distância e os riscos ou não de que a modalidade possa comprometer ou esteja comprometendo a qualidade da educação superior no país. Então, o MEC veio também dando outros sinais, né, divulgando aquilo que ele planejava fazer ou o que ele pretende fazer no ano de 2024, e a bandeira virou, então, agora para uma reforma da EAD como um todo. Não se atribui aqui juízo de valor, se é momento, não é momento, se está certo, se está errado. O que a gente pode inferir, e aqui é um ponto de vista pessoal, é de que toda evolução é bem-vinda, toda pretensão de melhoria na qualidade é bem-vinda, e a gente espera que esse novo marco regulatório, de fato, possa colaborar com essa nova proposta de melhoria da qualidade da educação como um todo, né? E que não seja somente para o EAD, mas que seja para o ensino superior como um todo. Bom, então, o próximo slide. E aqui, então, eu vou trazer um pouquinho dos outros sinais indiretos, né? Não publicados, não através das publicações, mas através do meu monitoramento pessoal de aspectos regulatórios. E que foi, ao longo desses, vamos dizer, um ano, né, de 23 e 24 até agora, norteando as minhas reflexões sobre o que pode vir a acontecer com o novo marco regulatório. Então, além dessas notícias, desses resultados, dessas ações públicas do Ministério da Educação, em outubro de 2023, houve a divulgação do resultado do ENAD, num evento público, em que houve a manifestação do ministro de que as instituições públicas ainda possuem os melhores resultados do que as instituições particulares, né? Através dos resultados divulgados nas bases de dados do ENAD, dos anos anteriores. Revelou-se uma preocupação com os resultados dos cursos EAD, e que foi um momento bastante controverso, porque os especialistas e estatísticos que estavam presentes nesse mesmo evento afirmaram que existe atualmente equivalência de qualidade entre os resultados de alunos do ENAD EAD com os alunos ENAD do presencial, e que a diferença ainda é muito sutil, né? Então, é praticamente iguais, né? Houve uma sinalização nesse evento, e eu falo aqui do evento de comemoração dos 20 anos dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Houve uma sinalização com bastante temor da franca expansão da modalidade EAD, né? E que já aponta no censo como 48,7% das matrículas da educação superior, e que a gente sabe que no ano que vem, quando divulgarem o censo de 2024, a modalidade EAD vai se apresentar maior do que a modalidade presencial. E isso é um sinal dos tempos, né? Será sinal de que a modalidade presencial deixa de ser melhor do que a modalidade EAD no interesse dos alunos, né? Será que o presencial, de fato, possui melhor resultado, melhor percentual de ensino e aprendizagem frente aos resultados dos alunos do ENAD, do EAD ou da aprendizagem à distância? Enfim, são reflexões que precisam ser debatidas à luz dos dados, não apenas das impressões, né? E há uma taxa hoje de presença de alunos no ENAD de ensino superior, à distância, na faixa de 40%, ou seja, nós já estamos prevendo para o próximo período, para o próximo ciclo do ENAD, uma equivalência do número de participantes presencial e EAD, ou seja, os dados agora são equivalentes, né, nas duas modalidades, né? Isso tudo, divulgação do resultado do ENAD em 2023, outubro de 23, próximo ano. Em novembro, vejam, vamos acompanhar as notícias, as percepções ao longo desses últimos meses, de 2023 para cá, o resultado, a divulgação do resultado do ENAD, a comemoração e reflexão acerca do fluxo avaliativo da educação superior, na comemoração dos sinais,
tudo isso em outubro, fez com que, em novembro, o Ministério tomasse uma primeira medida regulatória, ainda que preliminar ou provisória, de sobrestamento da EAD. Então, veio uma primeira normativa transitória de 90 dias até que as consultas públicas referentes ao marco regulatório fossem publicadas, avaliadas, enfim, né? Vejam que houve, então, um sinal de preocupação com a qualidade, um sinal de preocupação com a expansão da EAD e veio logo em seguida o sobrestamento. Cursos de diversas áreas, especialmente saúde e licenciaturas, além dos tradicionalmente já discutidos medicina, direito e enfermagem, voltam à tona com maior intensidade, ou seja, uma preocupação muito grande com as licenciaturas, por conta da bandeira que o ministro vem trazendo de melhoria dos resultados da avaliação do PISA no Brasil, mas isso também ressuscita em nós a eterna discussão sobre a adequação ou não da oferta de cursos de saúde na modalidade à distância, se totalmente à distância ou parcialmente, com uma carga horária percentual de presencialidade. E quando eu digo totalmente à distância, eu não estou dizendo que existam cursos totalmente à distância no Brasil, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Existe a modalidade EAD, que exige atividades práticas presenciais, né? Então, nenhum curso hoje no Brasil está efetivamente autorizado a ser totalmente EAD, mas, enfim, volta à tona também essa discussão, e no pacote do sobrestamento, o ministro também faz aí a suspensão temporária de credenciamento de novas instituições e de novas autorizações de cursos EAD, enquanto essa discussão acontece, ou seja, sinais estão sendo dados e as medidas vieram sendo tomadas ao longo desse tempo. Essa medida gerou certa preocupação na comunidade acadêmica, especialmente para os alunos que acharam que seus cursos EAD haviam sido suspensos, que as instituições perderam a legalidade de oferta de cursos à distância. Enfim, a forma como isso foi publicado gerou muita dúvida na cabeça de muitos alunos, e nós passamos os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que é um período intenso de captação de matrículas, tendo que explicar que, calma, quem já está funcionando continua, quem não está funcionando não entra, não se abre novos cursos, mas os que estão abertos estão todos ok, regulares, segue o jogo. Então, passamos aí meses de turbulência. No próximo slide, Mauro. Em dezembro, veja, havia a preocupação, veio uma medida provisória, em dezembro o ministro profere sua reflexão e intenção de extinguir as licenciaturas EAD. E aí, na notícia até coloca lá EAD 100%, mas enfim, estamos falando dos cursos EAD, que tem aí as atividades presenciais avaliativas, enfim, né? Mas começa o discurso de que precisamos reformular as licenciaturas, precisamos modificar as licenciaturas. E aqui diversas reflexões a gente pode fazer. Será a crise novamente das licenciaturas? Temos professores suficientes para atender toda a demanda nacional? O piso salarial não é o reflexo da baixa procura pelas licenciaturas, e nós queremos fazer uma super licenciatura que vai exigir daqueles cursos particulares um valor maior de mensalidade, e isso vai afastar novamente os alunos. Enfim, diversas são as reflexões que podem ser realizadas, e a gente espera que aquela que for adotada reflita na qualidade, na melhora da qualidade. Mas aumenta a nossa preocupação, né? Não foi a primeira manifestação, né? Após o PISA, isso ficou muito mais evidenciado, né? As falhas ficaram muito mais atreladas a essa capacidade ou qualidade da formação da educação superior, e aí trouxemos nos sinais uma outra preocupação, a reforma, então, da R2 de 2019, e o ministro, nesse mesmo momento, falou assim, olha, precisamos acabar com a EAD, a licenciatura EAD, porque não é possível que o professor seja formado dessa forma, e então já vamos aproveitar e reformular a R2 de 2019. E isso, então, próximo slide, Mauro, por favor, e a gente, então, vem para 2024, pensando no 2025, né? Com aquelas 3 informações do ano de 2023. Bom, vamos mudar as regras do ENAD, vamos ter novas diretrizes curriculares para a formação docente,
e vamos ter um novo marco regulatório da EAD. Começamos 24 dessa forma, porque os sinais foram dados. Né? Próximo, por favor, Mauro. Próximo slide, isso. E aqui, antes de adentrar no que o MEC diz que vai mudar, eu vou fazer aqui trouxe uma colinha aqui para passar para vocês. Vou fazer uma lista de datas de 2024 para que vocês entendam o que aconteceu, né, na terça-feira passada. Em 12 de março de 2024, o CNE aprovou o parecer da reforma da R2, mas ainda não tinha virado norma, né? Ainda aguardava-se o homólogo do ministro. A gente está falando 12 de março de 2024 de algo que já em novembro e dezembro já estava sendo anunciado. Em 25 de março, o INEP reuniu representantes de entidades de representação educacional para apresentar uma proposta na mudança da avaliação das licenciaturas, ou seja, na metodologia de avaliação dos cursos de licenciatura, referentes ao ENAD. Em 25 e 26 de abril de 24, o INEP faz o evento comemorativo dos 20 anos dos sinais e anuncia mudanças no ciclo do ENAD, só para a licenciatura. E o ministro, nesse mesmo evento, reforma a intenção de novas regras para a EAD. 27 de maio, o ministro resolve, então, homologar a alteração da resolução, da resolução 2 de 2019. Então, ele homologa o parecer do Conselho Nacional de Educação, mas a gente ficou aguardando a publicação da resolução. Ou seja, chegamos em maio, final de maio, e ainda não havia a reforma da R2. Em 3 de junho, publica-se a R4. Então, veja que a gente criativamente adotava R2 de 97, R2 de 2015, R2 de 2019, e agora a gente dissocia do R2 e passa a ser R4, que é a nova resolução das licenciaturas, com muitas mudanças, inclusive no aspecto regulatório, porque nessa R4 a gente já começa a ver regras que vão tratar da presencialidade dentro dos cursos de licenciatura à distância, como uma exigência. Estágios obrigatórios presenciais, extensão curricular obrigatória presencial, parte da carga horária obrigatoriamente presencial, nos conteúdos de núcleo específico, enfim, uma nova modalidade surgiu, né? E passa a valer, tendo revogado a Resolução 2 de 2019. Contudo, também foi nos dado prazo para adaptação, um prazo de 2 anos. No dia 7 de junho de 2024, a gente tem aí a publicação de uma portaria do MEC, de número 528, que falou de procedimentos transitórios, ou seja, aquilo que o ministro anunciou que haveria aí uma espera da consolidação das consultas públicas, ele publicou essa portaria, assim que, como fez com o sobrestamento, ele suspendeu aí a abertura de novos cursos, porque venceu o sobrestamento temporário, ele tratou de fazer uma nova portaria, assegurando, então, esse prazo de pedágio até março do ano que vem, enquanto o novo marco regulatório é publicado, é produzido e divulgado. Enfim, ficou claro de que o novo marco regulatório, então, vai acontecer, a expectativa de que ele seja divulgado até o dia 31 de dezembro. As medidas transitórias de suspensão de autonomia para a EAD ficaram até o dia 10 de março, mas então saíram as regras do ENAD para a licenciatura, que aconteceu, inclusive, nesse domingo que passou, a prova teórica das licenciaturas. Estamos aí sofrendo e passando por uma turbulência para a organização da prova prática. A nova DCN foi publicada da reforma das licenciaturas, com todos esses vieses de presencialidade dentro de um curso EAD, com requisitos aí de exigência muito superiores ao que era na resolução 2 de 2019, ou seja, houve uma flexibilização, uma simplificação da formação de professores, porque ainda existe falta de professores no Brasil, e tivemos divulgação nos jornais recentemente de que Norte e Nordeste ainda possuem gaps de professores na rede da educação básica, ou seja, a necessidade ainda não foi superada, mas tivemos a revogação da R2, a publicação da R4, com 2 anos de prazo para adaptação daqueles que já ofertam esses cursos.
Ou seja, houve uma flexibilização muito grande para a oferta e agora vem uma restrição muito grande para a não oferta ou para uma oferta muito restritiva. E o novo marco regulatório. Bom, e aí na terça-feira o Ministério, né, fez aí uma participação através da representação da secretária Marta Abramo na reunião da Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, em que se discutiu o marco regulatório, ou o que se pretende com o marco regulatório. De um modo geral, nesse evento, eu trouxe aqui alguns itens que eu resumi. Houveram muitas falas, tanto de representantes de conselhos profissionais, de alunos, da representação da Associação dos Alunos da Educação à Distância no Brasil, de várias entidades e instituições de ensino superior, mas chamo a atenção para aquilo que a secretária das séries divulgou, né? Que há uma previsão de que o novo marco regulatório vai alterar a questão das provas presenciais nos cursos à distância, exigindo avaliações presenciais, com questões dissertativas, com peso de 30% da nota a cada 10 semanas no polo de educação à distância. Há uma previsão de adoção de polos exclusivos por IES, ou seja, não vai mais haver aquela permissão para polos multibandeiras que vendem cursos de diversas instituições diferentes. Há uma preocupação muito grande com a adoção de laboratórios equivalentes aos da estrutura de curso presencial nos polos de educação à distância para aqueles cursos que exigem laboratórios. Há uma previsão de que as instituições agora não serão mais credenciadas para a modalidade A ou B, ou seja, vai ser credenciada uma instituição de ensino e ela poderá ofertar qualquer das modalidades, ou seja, vai exigir que toda instituição a ser credenciada tenha capacidade para isso, né, para fazer as 3 modalidades, porque há uma previsão também de criação de uma terceira modalidade, aquilo que era uma metodologia de ensino, que a gente chamava de semipresencial ou híbrido, enfim, vários nomes foram utilizados para batizar essa modalidade. Agora eles desejam transformá-la numa modalidade, até porque na previsão legal vigente hoje nós só temos 2 modalidades possíveis, EAD e o presencial, virar o semipresencial com alguns requisitos de exigência, né? Seriam aulas ao vivo para turmas até 50 alunos, enfim, com interação, com controle de frequência, com controle e registro dessas atividades no polo, enfim, algumas dessas informações foram aí ventiladas nessa audiência pública. Próximo. Também há uma preocupação em definir o que é de fato EAD, o que é de fato presencialidade. Então, sugeriu-se que o conceito de EAD deva ser educação em lugar ou tempos diferentes, diversos. O conceito de presencialidade seria o da presença física do aluno em tempo e lugar determinados. Há uma preocupação também em definir o que é atividade síncrona, regulada, com até 50 alunos e frequência controlada, ou seja, as aulas ao vivo poderão ser consideradas aulas síncronas, desde que sejam reguladas e para turmas de até 50 alunos, porque entende-se que até 50 alunos pode ter interação. E aí a gente vai ficar naquela discussão, né? Mas baseado em quê? Qual é a referência ou a pesquisa que diz que até 50 alunos a aprendizagem é ou não relevante, suficiente, enfim, né? Nós vamos esperar para ver a norma, né? Há, novamente, aquela manifestação da possibilidade do fim das licenciaturas na modalidade à distância, porque aí todas elas seriam ou semipresencial ou presencial, né? Não haveria nenhuma delas mais como EAD, e isso é uma mudança radical, muito intensa, imaginem. Nós percebemos ao longo desses anos todos, e eu digo dos últimos 20 anos, né, pelo menos, como houve uma queda da procura por cursos de licenciatura, seja presencial ou EAD, e me lembro das diversas ações que os governos foram criando para poder intensificar aí a oferta da licenciatura. Então, muitas vezes foram flexibilizados que universidades públicas fizessem programas de formação especial para pedagogia, perdão. Enfim, né? Precisamos ter muito cuidado e atenção com essa previsão.
e a volta do controle dos polos EAD com visitas em loco e exigências de infraestrutura mínima. E aí, aqueles que têm um pouquinho mais de tempo de estrada, vai se lembrar quando a gente credenciava polos de educação à distância, quando nós tínhamos instrumentos que definiam que tinha que ter laboratório, sala de aula, secretaria, financeiro, etc, etc, etc. E isso tudo volta à tona e vamos ver de que forma, né, isso vem no novo marco regulatório. E também houve uma manifestação sobre uma tentativa e uma preocupação de revisão dos papéis pedagógicos dentro da modalidade à distância, né? O que é papel do professor, do docente, o que é o papel do tutor, se é que o tutor continua existindo, o tutor online, o tutor presencial, se é que isso também se adequa ou não, se vai ser mediadores o termo, se vai incorporar a figura do preceptor para cursos de saúde, se é que cursos de saúde continuarão nessa possibilidade de oferta da educação à distância. Alguns cursos até surgiram, né, nessa modalidade à distância da área da saúde. Enfim, foram sinais que o Ministério trouxe através dessa participação da secretária Marta nessa discussão que foi bastante acalorada, né? E que fica um sinal de que até os conselhos profissionais desejam que esse marco regulatório não seja publicado de afogadilho, né? Entende-se que é necessário muito mais conversa, muito mais discussão, muito mais publicização das pesquisas, das estatísticas que levaram a esse discurso da necessidade de um novo marco regulatório, para que estejamos aí baseados em dados concretos de objetivos, né, e não apenas nessa linha de tempo que eu apresento, de preocupação com a qualidade, de preocupação com os resultados, porque podem estar atrelados a isso ou aquilo, né? E aí a gente resgata na memória muitas das situações que sempre foram problemas para as instituições. O ENAD vai poder colocar o resultado do aluno no seu histórico escolar? Não pode, porque é uma restrição legal, mas então, já que a gente está falando de marco regulatório, vamos mudar essa restrição, vamos cobrar o compromisso do aluno com o exame, para que a gente possa, de fato, atribuir valor a uma avaliação em que todos têm interesse, né? Enquanto a avaliação do ENAD não apresentar garantias de que o aluno participa da prova com o interesse de ser avaliado, né? A gente sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, mas será que foi o aluno interessado? Será que foi um aluno que não tinha interesse? Pegamos o aluno de uma amostragem trienal, será que não teria que fazer todo ano? Será que o conselho profissional tem mesmo, por força legal, a atribuição de decidir questões da formação? Ou se a formação é a atribuição do Ministério da Educação apenas, e o Conselho Profissional vai garantir ou não através da fiscalização do exercício, como a medicina faz com seleção para entrada, como o direito faz para seleção de entrada nos quadros da OAB, enfim. A quem compete de fato, se compete a todos, ótimo, de forma colaborativa, ótimo, mas vamos definir papéis, né? Porque a gente sabe muito bem que todos os processos de saúde, quando passam para a manifestação do Conselho Nacional de Saúde, na tramitação do EMEC, todos são indeferidos, né? Porque não há consenso de que os cursos atendam às exigências dos conselhos profissionais. Enfim, é uma discussão bastante intensa e que a gente precisa refletir à luz de informação concreta. Antes mesmo dessa audiência de terça-feira, na Câmara dos Deputados, aqui na minha instituição eu tive a oportunidade de reunir gestores de polos, e enfim, para a nossa convenção, e eu trouxe alguns questionamentos que, a parte de toda essa discussão, eu já previa, porque tive preocupado todo esse tempo com esses sinais dos tempos. E aí eu compartilho com vocês, né? Aquilo que eu falei no começo do mês de novembro, no dia 7 de novembro, aos nossos gestores aqui. Eu falei para eles da seguinte forma: o que pode vir no novo marco regulatório da IAD para os polos? E eram todos gestores de polos. Eu disse, olha, uma perspectiva que eu tenho diante de todos esses sinais é de que haverá restrições para novos polos. Né? Então, a gente vai voltar a ter a regra do credenciamento do polo. Vai haver uma definição específica de obrigações dos polos, o que compete ao polo fazer.
vai haver maior rigor na presencialidade nos polos. Então, os polos terão que ser polos como réplicas de unidades educacionais. E aí a gente vai trazer aquela discussão, né? Mas será mesmo necessário? Será mesmo que o presencial, de fato, é melhor do que o AD, o EAD? E será que estar no polo presencial a gente vai encontrar a qualidade que a gente precisa? De tudo, de parte, né? A retomada das visitas em loco vão acontecer, a retomada do credenciamento de polos, as inspeções do MEC nos polos de forma aleatória. Aconteceram aproximadamente 20 visitas das equipes do MEC a instituições de ensino para conhecer as metodologias e as modalidades de aplicação da EAD nessas instituições que instrumentalizassem as decisões. Contudo, a gente sabe que as maiores instituições foram visitadas, né? Nem todas de pequeno porte foram visitadas. Será que esse novo marco regulatório vai sacramentar a concentração da educação à distância nos maiores grupos ou nas instituições de maior infraestrutura e capilaridade de polos? Será que uma faculdade isolada de uma cidade pequena que se credenciou para a EAD para tentar blindar a sua instituição da invasão dos polos EAD de modalidades de outras instituições do Brasil inteiro, será que essa instituição vai ter capacidade ou interesse de se manter numa regra nova e mais rigorosa como essa? Né? E será que isso é bom? Será que isso é ruim? Enfim, não vou aqui atribuir valor, mas é uma possibilidade, né, da concentração dos polos EAD das grandes instituições e isso transformar a EAD na oferta de poucos, né? E isso vai confrontar o binômio acesso ao ensino superior com qualidade da educação superior. E a gente precisava congregar as duas questões, né? Permitir acesso e um acesso de qualidade. E a fiscalização e a supervisão deveria ser esse condão de garantia, né? Essa instância de garantia da qualidade, não a restrição. Afinal, chegamos até aqui com esses números porque foi permitido, porque era a regra do jogo vigente até então. E vamos retornar ao instrumento de avaliação de quesitos relacionados ao polo, a qualidade do polo. Também a avaliação do aluno no questionário ENAD para coleta de dados sobre os polos, isso já é uma realidade. Perguntar sobre o aluno no polo, e isso vai caracterizar se o polo de fato existe ou não, né? Imagine que uma instituição que tem aí seus 600 mil alunos EAD, se todos esses alunos conhecem seus respectivos polos e se eles podem falar sobre seus polos. E isso vai ser objeto do questionário do ENAD. A implantação de controle de frequência dos polos, ou seja, já um mês atrás eu estava falando isso para a minha equipe, gente, vamos controlar a frequência de aluno EAD. E a gente lembra das trilhas de aprendizagem, das ferramentas de aplicação da EAD que discriminam a atividade, quanto tempo ele levou para fazer a atividade tal e tal. Isso já existe, né? Mas parece que há um entendimento de que uma lista de presença seja necessária para registrar a presença do aluno e a participação dele nas atividades dos polos. Vai, então, haver aí, por tabela, esse controle das atividades realizadas pelos polos e vinculadas ao projeto institucional. Será que o polo, de fato, está vinculado, está orientado a uma instituição e conhece o projeto pedagógico dessa instituição? Ou se ele é um polo multibandeira com finalidades únicas e exclusivas de venda, né? de captação de alunos? Isso também, de alguma forma, vai ser contemplado nesse novo marco regulatório, na minha percepção de um mês e meio atrás, 2 meses atrás. E também acredito que há uma possibilidade de haver uma avaliação de identidade da instituição do polo. Eles vão avaliar se o polo, de fato, tem identificação com a instituição. Sabe aquela coisa das placas, das sinalizações, e que coloca lá unidade e a distância, EAD, e aí coloca o nome das instituições todas que são daquele polo, enfim, não revela a identidade ou familiaridade com a instituição. Então, o aluno, quando chega lá, ele não sabe de onde ele é, né? De que forma ele se identifica com esse polo e esse polo com a instituição em si, como que isso vai acontecer. E aí também falei, olha, o que pode vir a acontecer no novo marco regulatório da EAD para os cursos? Quais são os reflexos nos cursos? Falamos dos reflexos nos polos, mas nos cursos. Restrição de novos cursos conforme o conceito institucional, uma limitação qualitativa. Instituição com bons resultados poderá abrir cursos. Instituições com resultados mínimos, ou seja, a nota 3, não poderá abrir novos cursos. Essa é uma expectativa que eu tenho. A padronização do modelo híbrido, então, ela já foi anunciada, que
eu até anunciei como híbrido, mas a gente vai entender aqui como semipresencial. Haveria mais rigor na presencialidade dos cursos, visitas coletivas para cursos de graduação, para facilitar esse processo e avaliar em massa cada instituição, para evitar esse mundo de avaliações. Para vocês terem uma ideia aqui, só nesse ano a gente aqui já teve mais de 28 avaliações, enfim, tem grupos educacionais e instituições que recebem muito mais pelo seu tamanho, né? A redefinição do papel e a obrigação da tutoria e da mediação pedagógica também vai impactar e refletir nos cursos, porque tutores são indicados para cada curso, a cada avaliação. E também percebo que algumas dessas preocupações serão replicadas na gestão pedagógica, restrição de novos cursos, padronização do modelo híbrido, né? Todas essas questões apontadas para os polos também vai se refletir na gestão das instituições. Teremos mais tutores, menos tutores, tutores administrativos, não mais pedagógicos, e se tutor é administrativo, eles viram colaboradores para atividades administrativas, quem vai fazer as funções pedagógicas? O professor. Então, contratar mais professor, contratar mais, enfim, estrutura relacionada a professor nos polos, e tudo isso passa a ser, então, a perspectiva de mudança. E os sinais estão claros. Veja que as minhas previsões batem com as divulgações recentes, foram vinculadas aí nos jornais, enfim. A nossa preocupação permanece porque ainda aguardamos o sobredito marco regulatório. Os sinais são esses, e eu pretendi aqui nessa fala comprovar que esses sinais são oriundos de falas, de publicações e de ações do Ministério dos últimos tempos, e, pelo visto, se não houver uma movimentação em massa da representatividade do segmento da educação superior, corremos sério risco de ter aí um novo marco regulatório com pouca discussão, né, na minha opinião, muito mais preocupado, na minha opinião, com o fator expansão, né, a que chegamos, com os números que encontramos nesses últimos 2 anos, do que, de fato, discutir a modalidade ou melhorias na modalidade. Então, há uma preocupação de que o tamanho da EAD esteja impactando muito mais na decisão do marco regulatório do que, de fato, a discussão da qualificação da modalidade nesse momento. E a gente deveria pensar, acho que as duas coisas juntas, e as duas coisas juntas resultarem num novo marco regulatório que não destrua a modalidade, que se mostra plenamente mais desejada do que a própria modalidade presencial. E todas possuem qualidade naquilo que se propõem a fazer, e isso é fato, né? Então, essa a minha contribuição para esse momento. Perfeito, Lincoln. Muito obrigado. Nada como conversar com alguém que entende e vive isso há muitos anos, né? Então já sabe por onde vêm as coisas, né, cara? Então é muito enriquecedor assim a tua apresentação. Bom, pessoal, agora a gente vai partir para algumas perguntas que eu anotei aqui. Lembrando a todos que, por favor, envie as suas perguntas pelo nosso chat de perguntas e respostas para que a gente possa conversar sobre isso também. Eu faço a pergunta aqui, o Lincoln e a Fernanda vão respondendo, né? Bom, agora então vou iniciar pela Fernanda, que está quietinha ali, né? Só ouvindo. Fê, eu sei que tu visitas muitas instituições, que tu participa de muitos eventos, que conhece muitas pessoas que trabalham com cursos EAD. Mas e nessas conversas, assim, qual a tua percepção sobre essa mudança, como ela vai afetar, assim, como ela afeta diretamente a qualidade do ensino superior? Mauro, eu queria até chegar nessa resposta, mas anteriormente queria agradecer o Lincoln, porque a gente teve uma experiência muito boa, a gente trabalhou juntos, né, na Universidade de Guarulhos, e eu sempre recorri ao Lincoln, de fato, para alinhar a nossa proposta pedagógica do EAD, né, que a gente implantou, a gente credenciou a instituição na época para EAD, e essa aula que o Lincoln deu, ele traduz muito do que a gente muitas vezes vai acompanhando, né? E num linguajar que às vezes até dificulta a gente trazer para a nossa operação. E eu acho que com o Lincoln fazendo esse retrato geral,
quando a gente fala com os times de operação dentro das instituições, se torna cada vez mais claro os caminhos que a gente pode adotar ao longo do percurso. E como eu costumo falar que hoje eu nem me considero uma especialista em EAD, porque a minha experiência em EAD foi de 20 anos, pré-pandemia. Tu tá modesta demais hoje. Não pode considerar. Todo mercado considera, tá? Então... Mas eu trabalhei numa era, né? Numa era do EAD, imagine que até 2016, quando tudo era muito regulado. Então, para mim, muitas dessas implementações eu tive que cumprir, muitas delas, mas o que eu percebo é que vieram imposições piores do que já existiam antes da liberação de várias questões, inclusive dos polos, né? A gente trabalhou dentro de um contexto em que os polos eles tinham total regulamentação e as instituições elas tinham que manter, mesmo antes do credenciamento, contratos de aluguel, equipamento, laboratório, toda a infraestrutura ali prévia. Então, me dá um déjà vu e é uma coisa muito louca, porque assim, eu sempre tive muita tranquilidade em trabalhar no EAD, justamente pela constante geração de evidências. Então, tudo o que, tanto o corpo acadêmico, o corpo docente, os alunos, toda a metodologia, o conteúdo, atividade, avaliação, registros, são todos eu falo que é default da modalidade, né? Todas as evidências de tudo que acontece, ele sempre foi muito maior controlado no EAD, até mesmo mais do que o presencial. E quando vem essa questão, né, do que a qualidade do presencial é maior ou menor do que o EAD, isso me traz realmente uma certa revolta interna, porque quase praticamente mais de 20 anos eu venho argumentando com isso, e eu acho que muitas vezes um posicionamento não muito direto em relação a isso, descredita a quantidade de profissionais, a quantidade de pesquisadores, a quantidade de pessoas e instituições envolvidas em projetos muito sérios de educação à distância ao longo dessas décadas. Então, quando a gente escuta as argumentações do professor Vianney, que vem, né, de uma longa história de educação à distância, a gente traz a professora Jusmara Hasler também trazendo toda a bagagem e o acompanhamento de toda essa evolução do EAD. Às vezes, quando a gente se encontra, a gente dá vontade de chorar, né? Porque a gente está, de novo, tratando e defendendo e tentando provar coisas que a gente fez lá no comecinho, quando tudo era mato, enquanto que tanta tecnologia, como você bem disse lá no começo, Mauro, veio se desenvolvendo justamente para a gente garantir qualidade, engajamento, acompanhamento em escala. Então, eu acho que e eu comparo muito a questão da EAD com o movimento das próprias startups, porque, de fato, são operações que são desenhadas justamente para crescerem em qualidade de escala, né? Então, eu acho que, por mais que muitas instituições, elas veem no EAD uma possibilidade de expansão, mas é uma expansão com qualidade, né? Se espera isso. O que se espera, de fato... Nós da OB somos provas vivas disso. Isso mesmo, e é uma expansão de qualidade. Então, quando a gente volta com alguns discursos calorosos de pessoas que vêm com alguns argumentos, eu volto na minha época de gestora, levantando de novo a bandeira, falando o que funciona, o que não funciona, o quanto que as pessoas e tantas operações sérias são envolvidas e impactadas nesse movimento. E a gente eu tenho o privilégio também de ter um grupo muito comprometido de profissionais, gestores de educação à distância, que tem também se preocupado e voltado esse olhar. É claro que qualquer regulamentação que for implementada, por mais difícil que seja de ser cumprida, todos eles vão olhar para dentro e entender quais os caminhos que vão
Nossa, até me empolguei aqui da garrafa. Mas eles vão olhar para dentro e vão entender como viabilizar, de certa maneira, essas questões, como adaptar a instituição para atender os requisitos, mas com algumas implementações, se elas forem de fato decretadas, haverá um impacto muito alto em relação a investimento de operação, em relação à estrutura, em relação ao repensar da oferta de inúmeros cursos, né? Tanto que a gente acompanha até o posicionamento da própria Univesp, que fala que se for implementado realmente, de fato, todas as denominações, a quantidade de licenciaturas que hoje eles oferecem, que atende um universo gigantesco de formação, eles vão simplesmente cancelar. E isso é um impacto que não, ele pode ser sentido no mercado agora, mas também ao longo dos próximos anos, né? Então, eu acho que toda a questão das evidências que o EAD gerou até agora, todos os relatórios, todas as metodologias, todas essas comprovações, elas precisam de fato serem consideradas e reconsideradas nessas discussões que eu acho que o Lincoln, que tem acompanhado, né, todo esse movimento até das próprias reuniões, eu acho que ele tem sido feito de forma mais democrática, mas não adianta só a gente, o MEC, né, as associações, elas terem essa proximidade de serem ouvidas, mas na prática serem implementadas outras coisas. Então, eu acho que o papel das associações, elas têm sido muito boas, representativamente, a BMS, CEMESP, a própria ABED, terem essa voz forte junto ao Ministério para defender e, de fato, comprovar o quanto que há efetividade e, obviamente, com a geração de todas as evidências das instituições. Que a gente tem instituições, né? A gente tem oferta de AD de diversos níveis aí sendo feitos, ok, a gente sabe muito bem, mas... Em qualquer mercado, né? Mas há muitas possibilidades de você regular e verificar exatamente essas questões do que simplesmente generalizar, né? Quando a gente fala, vamos nivelar por alto ou vamos nivelar por baixo, o que a gente tem visto é que o EAD voltou a ser nivelado por baixo. Isso é uma coisa muito horrível, né? Quando a gente se depara com uma realidade que é completamente diferente quando a gente avalia os dados, quando a gente... ontem eu tive a possibilidade até de... No próprio ecossistema, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente tem acesso a diversos relatórios com dados. Eu acho que isso é importante, a gente olhar dados de empregabilidade, dados de trabalhabilidade, né? Como que esses alunos, eles estão hoje no mercado de trabalho. Eu conversei com a Fernanda da Orkalov e a gente falou sobre uma pesquisa que foi recente lançada, a quantidade de pessoas que estão sendo impactadas positivamente com tudo isso, como que hoje elas que já fizeram seus cursos EAD, se formaram, estão no mercado de trabalho, estão sendo vistas agora por conta de alguns ruídos que têm sido gerados negativamente em relação à formação. E a gente sabe muito bem que a formação não é só essa, né? Não é só dentro da sala de aula, não é só essa dentro de ambientes online, mas a educação para a vida que também se transforma por meio de tantos outros recursos. Então, eu acredito que a qualidade que tanto se fala, ela tem várias formas de serem medidas, mas não de forma punitiva, né? Eu acho que há muitas ferramentas de avaliação que podem ser cada vez mais implementadas, isso que está sendo feito, e essa geração de evidências eu acho que vai cada vez mais dar força para o EAD se mostrar efetivo, e às vezes muito mais que muitos cursos presenciais que não têm tantas comprovações efetivadas, e às vezes só a lista de presença
que o aluno teve ali, mas não efetivamente todo o registro da aprendizagem, como a gente tem no próprio EAD. Eu acho que a gente teve muita sorte de marcar esse webinar para hoje, porque há 2 dias atrás teve essa audiência pública que ela foi, se não tão esclarecedora, ela foi muito oportuna, vamos dizer assim. Pegando a Nem parte sabíamos, né? E nem sabíamos, fomos saber no dia, né? Vamos saber no dia, daí procura link, vamos assistir, não sei o que lá. Foi muito boa. E pegando o gancho no que tu falou, Fê, a mim me chamou a atenção muito a fala, eu não vou me lembrar do nome do professor, mas se eu não me engano ele é da Uninter, que ele falou que se deve avaliar e se deve cobrar daquelas que fazem mal feito, entendeu? Não de todas no geral, como tu falou, sabe, de avaliar por baixo, não, precisa garantir a qualidade, isso todo mundo concorda, creio eu, né, mas eu acho que se tem que pensar mais um pouco sobre isso, com certeza. Bom, a mim parece claro que essa questão, que é uma questão muito forte, que vai ser a necessidade de deslocamento dos alunos até os polos, né? Tipo, e além disso, pode ou não, obviamente, ter alguma implicação financeira também nisso. Do aluno vai ter, porque ele vai ter que pagar a passagem dele para ir de algum meio de deslocamento, ele vai ter. Mas eu estou te falando a questão de, daqui a pouco, o valor do curso em si. Mas para vocês, assim, quais seriam os principais impactos para os alunos, assim, se colocando no papel do aluno? Quer falar, Lincoln? Eu falo, eu acredito que o impacto para os alunos, e na minha opinião, o principal deles vai ser a dificuldade do acesso. Eu acho que são medidas que, ainda que tidas por necessidade de qualidade, elas são restritivas. E essa restrição vai reduzir o número de polos, vai distanciar os polos dos alunos, né? E a gente acredita que o polo EAD, por si só, ele avançou de tal maneira que ele foi para próximo dos alunos. E ainda que ele não seja um polo pedagógico, ele não tenha a estrutura de uma réplica de uma instituição de ensino, e não é nem essa a finalidade, até porque há uma proibição, né, para que se oferte cursos presenciais fora do local da sede, onde tem a autorização do curso. Enfim, a gente vai estar fazendo com que se enxugue a malha de polos e isso vai distanciar o aluno do acesso. Então, eu digo aqui, por exemplo, casos de cidades ribeirinhas, de regiões ribeirinhas, onde tem um polo com 5 alunos, com 3 alunos. E aí você vai dizer, eu vou construir um laboratório de práticas de determinado curso para atender a um aluno naquela região. E a gente deveria estar avaliando, acho que num caminho diferente. A gente deveria estar avaliando de que forma eu vou impactar aquele estudante para que ele possa ter acesso a um laboratório no momento oportuno, mas que ele tenha a formação. E aí a gente volta para uma discussão que é o que tem me inquietado nos últimos tempos, né? A separação do binômio formação e exercício profissional. Porque formação é para a vida. Nós temos inúmeros estudantes que não querem exercer profissão, eles querem ter formação. E eu digo isso da área do direito. Quantas pessoas são formadas em direito para conhecer a estrutura dos seus direitos, mas não querem ser advogados, juízes, promotores, delegados, etc, etc. Então, o Ministério da Educação compete a formação para a vida, para a carreira, né? E a corporação, ao conselho profissional, a aproximar a formação do exercício profissional. E aí é um diálogo e não uma competição de quem tem atribuição sobre o papel de formação ou do exercício, né? E o impactado é o aluno, né? Porque ele vai se distanciar, ele não vai ter um curso presencial perto dele, ele não vai ter um polo à distância perto dele, e ele também não vai ter política que vai custear o seu deslocamento da casa dele para o polo mais próximo ou para a instituição mais próxima. Nós não temos recursos nesse momento para esse tipo de programa, né? A gente já está falando do pé de meia das licenciaturas. Vamos ver o que será o pé de meia das licenciaturas, né? Mas acho que o acesso vai ser, para mim, na minha opinião, a maior preocupação para os alunos.
E acesso se traduz acesso a um curso e pagando por ele, né? Sim. E tu, Fê? Eu concordo. E muitas vezes, quando a gente escuta os próprios depoimentos dos alunos, né, que tem no EAD a única forma de se estudar, de se formar, de ter o seu diploma, quando você vê isso ser esse sonho dessa formação ficar cada vez mais difícil, eu acho que esse impacto que realmente vai ser crucial para o acesso de vários alunos em relação às regiões que até a necessidade de volume de profissionais não é tão demandado, mas precisam de profissionais com formações. Então, quando a gente identifica a existência de polos em que a gente vê um número reduzido de alunos por curso, mas que a gente pode ter profissionais de tecnologia, a gente pode ter profissionais de formações bem específicas ali atuando, eu acredito que em alguns momentos isso pode não se tornar tão viável se forem implementadas algumas mudanças, e aí o que de fato deve acontecer é esse impacto de você barrar novos profissionais sendo formados em regiões que hoje a educação só chegou por meio do EAD, né? Então, acho que isso é muito complicado. E aqui não estou fazendo alusão de que deve se ofertar e propor acesso de qualquer coisa ou de qualquer jeito, né? Sim. A gente tem que propor o acesso, possibilitar esse acesso, essa formação, e é óbvio que a gente sempre ouviu essa máxima, o mercado seleciona, né? A capacidade técnica para o exercício profissional é selecionada pelo mercado, ou seja, se você fez uma formação e não atingiu índices de suficiência, o mercado tem que restringir esse acesso, né? Agora, eu não consigo ainda compreender que deixar de dar acesso seja uma boa estratégia porque as opções não sejam tão qualificadas. Nós não temos USP no Brasil inteiro. Nós não temos o FRJ no Brasil inteiro, o FMG no Brasil inteiro. Então, assim, e nem todos têm acesso a essas instituições, né? Vamos ter aí que encontrar um meio de campo, um caminho alternativo. E a gente também tem que dizer, né? A gente também tem que contar com o mérito do aluno de aprendizagem, né? A gente também tem que lidar com as dificuldades que são do aluno, inerentes à pessoa, né? Por mais que o ensino possa também ser de muita qualidade, requer que o aluno também tenha condições de compreender e assimilar. Então, a gente não vende um curso com certeza de que todo mundo será bem sucedido e não vende um curso com certeza de que todo mundo será expert nessa formação porque estudou ou porque fez o curso, né? Então, ainda me preocupa, por isso que me preocupa o acesso e que vai nos distanciar cada vez mais da meta 12 do PNE, enfim, de ampliação dos alunos na educação superior. Lincoln, tu que vives o dia a dia de uma instituição de ensino aí, como é que como é que tu vê que as outras instituições também estão se preparando para essa mudança, assim? Qual é o clima dentro das instituições? Bom, o clima, sim, de um lado, daqueles que são menores e que são instituições mais jovens, o clima puxa, vou ter que fazer algo diferente porque credenciei a EAD com uma expectativa da regra vigente, de expansão, crescimento e tudo mais. Aqueles que já estão há muito tempo e são de portes maiores, a preocupação bom, que venha logo a regra para que eu possa me ajustar e já me reordenar. Aí a preocupação passa a ser outra, é o prazo da divulgação do novo marco regulatório e qual vai ser o prazo de adaptação, né? Então, até na reunião do Conselho da Comissão de Educação da Câmara, foi falado, se for publicado o novo marco regulatório no dia 31 de dezembro, dia 2 de janeiro, a gente não faz nada. Né? Então, assim, não dá para ser do dia para a noite, né? Da noite para o dia, enfim. Então, para alguns, a preocupação manda logo a regra para a gente já decifrar como vai ser o jogo e se organizar. Se algo fosse muito mais sociável, muito mais publicizado,
talvez todos pudessem já ir se preparando à né? medida em que as discussões vão caminhando. O que nós temos hoje é muito sutil, são informações muito pontuais, e isso não facilitou para todos, né? Perfeito. Fer, você decidiu encerrar o seu ciclo aí de gestão de EAD dentro das instituições lá em 2016. E a partir daí, você fundou, já tinha o Guia EAD Brasil, mas você fundou o ecossistema Simplifica, né? Como que tu vê o papel das EdTechs e como elas podem contribuir, e como elas contribuem para o ensino, para a qualidade do ensino? E eu acho que eu já até falei um pouquinho sobre isso, mas eu acho que quando eu decidi fazer essa transição, foi muito realmente focando em como a gente conseguia multiplicar e potencializar as instituições, né? No meu papel e isso foi muito bacana, assim, para mim, né? Porque uma coisa é você trabalhar numa operação dentro de uma instituição com as demandas e tal, e tentar potencializar aquela operação dentro da instituição com os recursos internos. Outra coisa é você ter apoio de empresas que estão ali de olho em a gente pode melhorar a escala e em escala de qualidade determinados desafios internos que você tem com necessidades bem específicas. E hoje os edtechs têm esse papel. No ecossistema a gente reúne mais de 20 empresas e eu costumo falar agora, Mauro, que eu sou uma generalista que reúno bons especialistas, né? Porque cada uma é especializada em determinada área e, de fato, podem colaborar com as instituições no registro de evidências, na melhoria da qualidade de escala, no controle dos registros, na questão de como evidenciar e potencializar, de fato, cada atividade que a instituição tem. A gente atende instituições que elas têm essa preocupação inerente de melhoria de qualidade, melhoria de necessidade de expansão e, cada vez mais, esse olhar de como ela prepara os alunos, independente da modalidade, para o mercado de trabalho. Então, quando eu criei o ecossistema, foi justamente para atender essa visibilidade em relação à inovação, que hoje tanto se fala, né? Aí por isso que há essa minha revolta interna de tantas críticas relacionadas ao EAD, porque eu acompanho o movimento do mercado, não só das próprias instituições se esforçando para oferecer cada vez melhores produtos, mas também desse setor produtivo de tecnologia que também tem se dedicado para, de fato, atender de uma forma cada vez melhor, tanto o público de alunos, quanto o público gestor, tanto os professores, os tutores, que se beneficiam muito com essas tecnologias que estão sendo implementadas. Então, esse movimento, ele tem sido feito aí com mais né, força na última década e a gente vem evoluindo muito, né, em todos os recursos que estão sendo disponibilizados e a minha curadoria de parceiros, ela vem justamente para levar soluções que buscam de forma escalável atender e potencializar as operações de AD. Especificamente de AD, mas e aí essa semana eu tive a oportunidade de encontrar a professora Luciane, que foi nossa reitora, né, Lincoln, em outra instituição, e ela falava assim para mim, que toda vez que eu entrava na sala dela com os nossos relatórios e com as nossas apresentações, mostrando os projetos de AD, ela queria ver como a gente conseguiria levar aquilo para o presencial. Olha essas visões que elas vêm sendo complementadas ao longo do tempo, né? Então, hoje eu acho que as edtechs, e com toda a evolução, a tecnologia, o acompanhamento que elas fazem das demandas necessárias de implementação dentro dos seus clientes, né, dentro das próprias instituições, elas vêm implementando de forma rápida todas as melhorias e que vem sendo
que não é de agora, né, que vem sendo implementada com os novos decretos e com uma agilidade muito rápida para atender essas demandas das instituições, tornando até mais leves algumas implementações que poderiam ser muito complexas, vide a curricularização da extensão, que várias empresas, e a gente tem no ecossistema, por exemplo, a Dream Shaper, que ela rapidamente conseguiu adaptar a sua solução para atender essa demanda e tem beneficiado operações de muitas instituições, as próprias produtoras de conteúdo, o LMS. Então, todos eles têm um olhar, de fato, para a qualidade, para a expansão e para a oferta de soluções que garantem, sim, o sucesso dos estudantes, independente da modalidade. Certo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Lincoln. Agora a gente vai se encaminhando para a última parte do nosso webinar e daí eu vou pedir para o pessoal, enquanto eles vão escrevendo as suas perguntas aqui no chat, eu vou usar 2 minutinhos para falar do nosso produto aqui, o OB Regulação, que foi o que criou toda essa ideia do webinar há algum tempo atrás, tá? As perguntas geraram. Então, a gente sabe que toda a instituição de ensino, ela já possui os seus... Acho que travou a minha apresentação aqui. Possui todos os seus processos, né, regulatórios já bem definidos, mas também a gente sabe que ele é muito doloroso, ele é muito trabalhoso, né? Então, tem seu OneDrive, tem o seu Google Drive, algumas questões mais feitas in-house para auxiliar nisso, mas a grande maioria é isso, são processos em grandes checklists de planilhas e com a ajuda de um drive online, né? Então, o OB Regulação, ele foi criado com o intuito de auxiliar aí as instituições nos processos de credenciamento, de recredenciamento das instituições, autorização e reconhecimento e renovação dos cursos também, tá? E isso a gente utiliza, busca, né, na realidade, trazer melhoria para todos os papéis envolvidos nesse processo, né? Tanto para a área da instituição, obviamente, então na parte de organizar, reunir, manter as informações ali em um determinado local seguro e de fácil acesso, mantendo o histórico de tudo isso. Então daqui a pouco, se um coordenador saiu da instituição, a informação segue ali, ela estimula esse trabalho colaborativo entre todas as partes de dentro da instituição, o que facilita o trabalho da equipe, diminui muito tempo e custos nesse todo esse processo, né? Porque hoje as equipes estão cada vez mais infladas e as pessoas ficam movendo o arquivo para um lado e para o outro o tempo todo. Basicamente falando, obviamente, mas é isso, é um trabalho algo muito árduo que as instituições fazem. E, por outro lado, a gente também tem um acesso super facilitado para os avaliadores. Então, quando o avaliador chegar na sua instituição, ele vai receber a URL ali da plataforma, as credenciais de acesso, e ele vai poder ver tudo ali dentro, né? Então, com praticidade, com evidências, então, é uma plataforma que veio para ajudar isso, tá bom? Eu vou deixar aqui o QR Code, quem quiser saber mais pode escanear aí e nos perguntar também. Deixa eu voltar para cá. E aproveitando, né, Mauro, para falar justamente que a regulação, ela nasceu muito também desse discurso da aproximação da nossa escuta com as instituições, pensando nas necessidades de como melhorar as operações. Então, a OB-regulação é uma das provas, né, dessa escuta que a gente vem fazendo com o próprio ecossistema, nos próprios eventos, que os times das edtechs, elas têm essa preocupação muito, né, com a escuta, o entender e a evolução da experiência do usuário, acho que em todos os aspectos. Então, eu acho que a gente, materializando o que eu falei, está ali também.
É isso aí. E tu sabe quando a gente tem a percepção que realmente acertamos o produto, quando tu tá nas apresentações, nas reuniões, as pessoas te dão um feedback super positivo. Não, isso aí vai me ajudar muito no meu dia a dia, sabe? Teve uma pessoa de uma instituição que ela falou, essa ferramenta, do jeito que vocês estão mostrando, ela é inspiradora. Eu digo, cara, ganhei meu dia. Não preciso mais trabalhar hoje esse dia. Vou trabalhar amanhã de novo, mas por hoje eu já ganhei. Empreender Muito bom. educação não é fácil, mas quando Não é nada fácil. mas quando a gente vê o quanto que isso pode impactar positivamente, eu acho que isso é um ganho incrível. É verdade. Então vamos finalizando, vamos para nossas perguntas aqui. A Gisele Costa perguntou: a função do tutor EAD será mais administrativa? Não terá mais que responder dúvidas pedagógicas e fazer correções? Bom, na apresentação da secretária das séries, ela coloca da seguinte medida: eventual corpo de tutores deve atuar exclusivamente no assessoramento administrativo na sede da instituição ou em polos de educação à distância. A gente está com uma interpretação de que ao tutor caberá apenas um assessoramento administrativo. O pedagógico deve voltar para o professor ou para alguma outra figura que deve ser criada com finalidades pedagógicas mais atreladas ao professor. Perfeito. A Adriana está perguntando: podemos então afirmar que está acontecendo um retrocesso na forma como o EAD está sendo visto? Em partes. Um retrocesso. É um repensar de novo de todo o processo que, ao meu ver, também já estava bem amadurecido. Bem, temos outra aqui da Zilma Carvalho, do Senac São Paulo. Muito se fala sobre graduação EAD, entretanto, temos outros níveis de ensino que atuam na modalidade EAD, especificamente na pós-graduação, que não exige presença nos polos, o que nos permite até alunos fora do país com sucesso, considerando que, como disse a Fernanda, a EAD está sendo regulada olhando para quem oferece o péssimo serviço, como curso de especialização autoinstrucionais em 3 meses, por exemplo. Quando temos no mercado cursos excelentes que deveriam ser considerados, qual o impacto que vocês veem para a pós-graduação lato sensu previsto nesse novo marco regulatório? Bom, eu ouso a dizer que espero que dessa vez a regulação caminhe junta entre graduação e pós-graduação. A gente ainda sofre com as eventuais interpretações de que uma instituição credenciada para o EAD, ela automaticamente está habilitada à oferta de pós-graduação EAD. Isso me preocupa, né? Porque nós não somos avaliados em termos de qualidade e regulação para a pós-graduação lato sensu. A gente recebe visita do MEC para os cursos de graduação. Então, implicitamente, se está tudo bem com o curso de graduação, há o entendimento de que o curso de pós também está ok. E a gente sabe, de fato, e eu concordo com a Zilda, de que não é bem assim, né? Nós temos também fragilidades na oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu. E não é incomum a gente observar programas de pós-graduação lato sensu que ofertam, inclusive, práticas, né? Então, haja vista aí a estética e a discussão eterna da estética, se pode ou não ter práticas de injetáveis e etc. Enfim, eu espero que a regulação, a nova regulamentação, venha contemplando graduação e pós-graduação. Já sinalizaram que as instituições serão credenciadas para a modalidade como um todo. Contudo, importante que também possamos regulamentar ou desburocratizar de uma vez a oferta, seja da graduação ou da EAD, né? Mas se for para ter essa restrição, que a regra fique clara também para pós-graduação. Nesse momento, não se ouviu falar em pós-graduação lato sensu. Perfeito. Pessoal, não temos mais perguntas, essa da Zilma foi a última. Novamente agradeço muito a presença tua, Fernanda,
tua, Lincoln, também, e dos demais que nos acompanharam nesse nosso webinar. Eu fiquei muito feliz com isso. Tem uma pessoa que deixou um depoimento aqui no final do Perguntas e Respostas, só que ela está como anônima, eu não consigo ver o nome, mas agradecendo o conhecimento passado nessa webinar. Então, eu acho que foi proveitoso para todo mundo. Lembrando que essa sessão foi gravada e a gente vai disponibilizar ela depois nas redes sociais e compartilhar com todo mundo, tá? Muito obrigado, pessoal. Tenham um bom resto de dia aí e nos vemos numa próxima. Um abraço, até mais. Muito obrigada, até. Obrigado. Tchau, Até a tchau. próxima.